Olá, o programa Invista Aprendendo com Quem Faz inicia hoje trazendo para você que está pensando em abrir um negócio, para você que está já com um negócio em andamento. Nós trouxemos um professor doutor, ele é o Fernando de Almeida Santos, é doutor em Ciências Sociais pela PUC, mestre em Administração de Empresas, especialista em avaliação institucional e em administração financeira, graduado em... Bom, tem um monte de coisa aqui que o Fernando... Mas só que nós vamos resumir que tem tanto assunto interessante e importante que nós vamos direto ao assunto. Dr. Fernando, seja muito bem-vindo ao programa Invista aqui na TV Osasco. Paulo, primeiramente, obrigado à TV Osasco, é muito bom ter a oportunidade de falar com todos. Legal. Fernando, para nossa satisfação, eu não vou nem plagiar, para nossa alegria, você é um osasquense e para você que assiste o nosso programa em outras cidades, muito obrigado pela audiência. A TV comunitária da sua cidade, ela faz um trabalho muito importante e nos dá a honra de entrar no seu lar. Muito obrigado pela audiência. O professor doutor Fernando é osasquense e tem aí uma atuação importante na área de contabilidade. E eu fiquei sabendo agora há pouco que tem diferença entre o contador e o contabilista. Eu queria começar o programa já o Fernando falando para nós qual é essa diferença que eu nunca soube. Perfeito. Dia 22, inclusive, foi dia do contador, dia 25 do contabilista, essa semana é a semana da contabilidade. Contabilistas são técnicos ou graduados em contabilidade. E o contador é somente o graduado em contabilidade. Então essa é a diferença que existe. Mas todos são contabilistas. Então o contador, ele é graduado... Graduado em contabilidade, passou no exame de suficiência, que agora retornou há alguns anos. E ele tem no CRC, no caso? Isso. Ele Conselho Regional de Contabilidade. Ele tem a carteirinha do Conselho como contador. Certo. E o contabilista, ele pode ser tanto técnico, ensino médio, como ele pode ser formado em contabilidade. Ou seja, os dois são contabilistas. E são habilitados a prestar o serviço. São habilitados a prestar o serviço. É como que o tecnólogo aí para fazer ele pode fazer até determinados limites ele pode fazer o seu trabalho. É que um tecnólogo ele é ensino superior também, né, no caso. Então o contabilista não, ele é contabilista ou ele é ensino superior porque ele é contador ou ele é técnico em ensino médio. Okay. Que por sinal em breve não terá mais os cursos técnicos, os cursos técnicos não vão possibilitar mais que faça a prova do CRC, porque vai passar só a ser nível superior futuramente. Fernando, e nós temos aqui em Osasco uma faculdade, que é a FIPEM, que tem muito esse foco de empreendedorismo, que tem muito esse foco, ela é ligada ao Anglo, né? Ao Colégio Anglo, né? Aliás, mandar um abraço aí para os diretores, o Jaque e o Pita, que são pessoas que incentivam, estimulam, inclusive apoiam o nosso programa. Um abração a vocês e sucesso, que continue o sucesso da FIPEM, mas o nosso contato ele se deveu no primeiro momento pelo lançamento do livro que você está fazendo, nós vamos falar já, Contabilidade com ênfase em micro, pequenas e médias empresas. É muito importante que você depois tome conhecimento e no final do programa, como nós sempre fazemos, nós vamos tentar ganhar alguns livros aqui do Fernando para fazer a distribuição para você que nos assiste. Mas, Fernando, antes de entrarmos no assunto do livro, antes de entrarmos no assunto, como é que foi? Você é nativo aqui de Osasco? Eu sou nativo de Osasco. Estudou onde? Estudei também uma época no Anglo, quando era garoto. Estudei na Fiel, em Osasco. Estudei no Misericórdia,
Colégio Misericórdia. E morei muitos anos em Osasco, conheço bem a cidade e tenho um carinho muito especial pela cidade. Agora, o que aconteceu? No ano de 97 comecei a dar aula no ensino superior, dava aula em contabilidade e havia uma preocupação, porque primeiro que os livros de contabilidade, eles sempre dão exemplos voltados a grandes empresas, como se o nosso universo nacional fosse de grandes empresas. Nós temos hoje 98% das empresas são micro, pequenas e médias empresas. 98%? 98%. Inclusive, responsável por grande parte da mão de obra, a maior parte da grande obra no Brasil, elas são responsáveis. E você não tem um exemplo, você tem exemplo só de SA, sendo que em 2007 o Brasil entrou num grupo de países que faz parte da harmonização internacional contábil. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Brasil tem que se adequar aos padrões internacionais, o que é muito bom. Aumenta a competitividade, aumenta a capacidade do Brasil exportar. Inclusive, às vezes, a empresa ela é pequena, ela fala assim, eu não vou exportar porque eu sou pequeno, não tenho capacidade de exportação. Sendo que 9% das exportações são feitas por micro e pequenas empresas. Então não é verdade que o pequeno não tem capacidade de exportação. Hoje, com a globalização, às vezes é mais fácil você vender para Turquia, para a França, do que para o teu vizinho. Porque a mobilidade, tanto de serviços quanto de produtos, ela é muito grande. Só que essas empresas precisam ter competitividade. E com essa lei em 2007, as grandes empresas passaram a estar nessa harmonização. Inclusive, na época, eu estava terminando meu doutorado. Sim. E eu citei da importância das micro e pequenas também estarem adequadas a isso. Porque elas também querem competir lá fora. Na época, inclusive, eu desconheço alguém que tinha citado isso. E foi interessante porque no ano de 2009 foi assinado, aprovado pela Resolução 1255 o CPC-PME, que é o pronunciamento contábil para micro, pequenas e médias empresas. Ele foi por meio da NBC-TG1000, que é uma norma brasileira contábil que obriga que as micro, pequenas e médias também elaborem balanço patrimonial, também elaborem demonstração de resultado, demonstração de fluxo de caixa, enfim. Elas têm os demonstrativos contábeis de uma forma menos complexa que as grandes, mas elas também são obrigadas a ter esses demonstrativos. Fica uma questão aí, Fernando. Uma micro e pequena empresa, ela normalmente não tem uma estrutura tão grande para se fazer aí um balanço. Normalmente nós dependemos, as micros, as médias, pequenas empresas, nós dependemos do contador para fazer aquilo, para ter aquela orientação, e não era uma coisa não era uma coisa trivial que se da lida da pequena empresa. Isso daí, que jeito é feito esse balanço? Então, é uma coisa complicada ou não? O que acontece? Nem as empresas estão tão preparadas para isso, nem às vezes os próprios escritórios de contabilidade estão acostumados com esses procedimentos. Inclusive o governo fala, nós só precisamos fazer fluxo de caixa se eu for um empreendedor individual, só necessita, se eu for simples, de alguns instrumentos, mas isso não é verdade. De acordo com o CPC-PME, é necessário elaborar esses demonstrativos. Então, não só os contadores, eles vão ter, os contabilistas de forma geral, eles vão ter que estar a par dessa legislação, porque muda os processos contábeis, muda os conceitos contábeis, inclusive, muda a forma de classificação e tudo mais, então eles vão estar atualizados. Como as empresas vão ter que mudar seus hábitos, porque isso vai ser exigido, inclusive, pelo mercado. Então, aquela questão de que o meu contador ele é simplesmente um profissional para a minha empresa, que serve para cumprir obrigações fiscais, e que quem faz a gestão da minha empresa sou eu, é uma visão que tende a mudar, porque com essa nova legislação,
ele vai ter instrumentos de gestão muito úteis para a tomada de decisão desses profissionais. Então eu acho que toda a sociedade vai ter que reaprender esse processo. E nessa perspectiva, inclusive, que nós tivemos a ideia do livro, de fazer alguma coisa que atendesse a tudo isso, que ensinasse, inclusive, o cidadão a abrir uma empresa. Doutor Fernando, nós vamos fazer aí um pequeno intervalo e vamos voltar já já, mas eu quero deixar uma questão já no ar para nós irmos pensando no intervalo. Isso tudo, esse balanço, essas exigências, tudo bem, a partir de 2007 nós temos que ir nos preparando para essa harmonização internacional da contabilidade, não, mas não será mais um processo burocrático que vai espezinhar a vida do micro e pequeno empresário? Fica a pergunta, voltamos já já. O Invista está falando hoje com o professor Fernando de Almeida Santos. Não saia daí. Para fazer diferença, a escola tem que ter. Para as descobertas, mais motivação. Para a vida, mais cidadania. Para o futuro, mais autonomia. Para o dia a dia, mais criatividade. Para os desafios, mais confiança. Para as escolhas, mais oportunidades. Para o vestibular, mais preparação. Estudar aqui é assim. Sistema Anglo de Ensino. Nossa escola faz diferença. Estamos de volta com o Dr. Fernando de Almeida Santos, aqui no Invista, aprendendo com quem faz. E olha, está muito legal, nós quase nem conseguimos fazer o intervalo, porque o Dr. Fernando começou a falar da harmonização internacional da contabilidade a partir de 2007, que vai preparando as micro e pequenas empresas até para exportação. Mas, Dr. Fernando, ficou a questão, não vai gerar mais burocracia, o micro e pequeno empresário ter que fazer o balanço patrimonial, essas coisas todas? Aumenta sim, tendo em vista que eles vão ter que fazer os demonstrativos. É verdade que eles são mais simples do que das grandes empresas, mas eles vão ter algumas obrigações a mais. Inclusive o Brasil tem que se preparar para isso. Ele tem que se preparar para isso. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela está fazendo um trabalho de conclusão de curso sobre uma região da Bahia, onde não tem nenhum contador na cidade e nem na região. Isso vai dificultar muito, porque eles não vão saber como fazer. Nós estamos falando de uma região da Bahia, assim, mas é porque é uma região afastada. Na verdade não é bem assim, não. Mesmo em São Paulo faltam profissionais e isso é um quadro nacional. É claro que regiões mais afastadas é mais complicado. Tudo isso vai obrigar o Brasil a ter mais investimentos na área de educação, vai obrigar a ter mais formados em contabilidade e a melhorar a qualidade de ensino. Inclusive o próprio Conselho Regional de Contabilidade, o Conselho Federal, estão preocupados com isso e vai ter grandes mudanças aí e adequações para os contadores nos próximos anos. Tá. A gente faz essa pergunta, doutor Fernando, porque nós já somos, a empresa no Brasil, ela é tratada não como ela deveria, na nossa opinião, porque é quase que impossível, até para o contador, ter conhecimento. É impossível falar, olha, eu sei tudo que... porque são mais de 100 contribuições, impostos e gravames que são obrigados, que não são enfiados goela abaixo pelo governo, até porque nós trabalhamos. Por que isso? Isso reflete tudo, caro telespectador, no seu bolso, porque dá a impressão que nós não pagamos. Outro dia eu conversava com uma senhora, ela dizia, mas eu pago só, eu não pago imposto, não pago imposto de renda. Não, ela paga imposto, nós, eu, você, pagamos imposto no pãozinho que nós consumimos, nós pagamos imposto até no ar que nós respiramos, porque a pessoa que vem fazer a manutenção aqui no ar-condicionado, ela emite nota fiscal, a partir do momento que emitiu, está pagando imposto. Então, 40% praticamente da carga tributária é imposto. Então, a gente fica, cada vez que vem uma exigência a mais do governo, nós ficamos aí de orelha em pé. Parece que assim, é mais uma questão para satisfazer a sanha arrecadatória do nosso governo. Não, na verdade, são duas coisas distintas. Hoje, desde 2007, cada vez mais está se distanciando a contabilidade
da questão tributária. Então, por exemplo, eu dou aula da área tributária, inclusive o nosso livro ele aborda algumas questões tributárias, porque é necessário, mas a contabilidade ela busca se distanciar, tendo em vista que quando busca uma harmonização internacional, os padrões tributários eles são nacionais, e se não forem seguidos, ele não respeita a questão da cidadania. Então, a carga tributária ela é pesada, ela é complexa. Recentemente até saiu um caso de um cidadão que ele buscava entrar no Guinness porque ele tinha o maior livro do mundo, porque ele conseguiu juntar toda a legislação tributária nacional e tinha 1 tonelada o livro dele, apareceu até uma reportagem sobre isso. E realmente a questão tributária ela é complexa e ela difere da questão contábil. E eu acredito que a questão contábil, havendo essa adequação, apesar desse período ser um período complicado, digamos assim, após esse período eu acho que nós teremos grandes ganhos. E os demonstrativos não são tantos assim, são até mais simples. Agora, antes o empresário ele se preocupava com o quê? Eu estou preocupado com a questão tributária, que eu posso ter uma multa, eu posso ter... Hoje ele tem que se preocupar também com a questão contábil. Primeiro, porque desde o Código Civil e agora com essa nova legislação, ele responde civilmente sobre as questões contábeis. E o contador também responde, inclusive os conselhos... Solidariamente, né? Sim, e os conselhos eles estão fazendo visitas a todos os escritórios de contabilidade do Estado, eles vão fazer visita, eles estão fazendo visitas em empresas justamente para fazer esse tipo de verificação. E tem autuado, inclusive. Então, essa obrigação ela é importante e ela coloca o Brasil num status de competitividade internacional muito diferenciado. Só para ter noção, o nosso país é o primeiro país da América Latina que está buscando se adequar às questões internacionais. Queria fazer um contraponto. Para as pequenas e micros, tá? Eu queria fazer um contraponto aí, doutor Fernando, porque não seria mais fácil nós simplificarmos tudo isso, termos aí um imposto, uma cobrança de imposto, não caminhando quase para o imposto único, como grande parte dos países desenvolvidos, não seria mais prático nós diminuirmos essas obrigações? Eu acho que sim. Não aumentaria a arrecadação, inclusive? Nós temos hoje, sim, eu concordo porque a partir do momento que evita-se sonegação e você baixa a carga tributária, você também aumenta o número de contribuintes. E facilitaria. Existem empresas que às vezes não contribuem em determinado tributo porque não sabem do procedimento. Mas são coisas distintas, a questão tributária com a questão contábil. Em relação à questão tributária, hoje há uma divergência em relação aos números exatos, porque tem formas de você classificar, mas se classifica em torno de 80 tributos hoje, entre impostos, taxas, contribuições de melhoria, e parafiscais, contribuições sociais e outros. E de alta complexidade. Por exemplo, se nós olharmos a questão do PIS e COFINS, é uma verdadeira desnecessidade ter PIS e ter COFINS. Na verdade, é possível ser um único tributo e você ter uma carga tributária às vezes até menor, porém uma arrecadação mais efetiva. E o PIS e o COFINS, ele não só você tem 2 tributos, como também tem formas de arrecadação diferentes. Você tem para o lucro presumido uma forma, para o lucro real outra forma. Você tem empresa que está enquadrada nas 2 formas simultaneamente e tudo isso dificulta muito. Tem casos, inclusive, de ter alta infração em imposição de multa, e que são questões subjetivas e muito discutíveis e que o empresariado se sente como uma coisa que não foi justa, justamente porque a legislação ela tem grandes brechas. Né? Hoje o próprio empresário ele faz com esse SPED fiscal, ele faz a denúncia, a autodenúncia, assim, e coisas. Eu vou dar um exemplo muito prático. Substituição tributária que se pratica aqui em São Paulo. Tem muita gente, tem muitos pequenos comerciantes
que isso eu fiquei sabendo em entrevistas num dia desses com o fiscal da Receita, que veio aqui, a Receita Federal de Osasco, a Receita Federal, a Receita Estadual, que no posto aqui de Osasco tem sempre uma participação importante de esclarecimento. Quero fazer essa observação. Aliás, falando, né, com um dos fiscais, ele disse que tem muita gente, por exemplo, na hora de cadastrar o seu produto, que hoje tem as maquininhas, né, do emissor de cupom fiscal, o ECF, ela cadastra 2 vezes como substituição tributária. O que acontece? A empresa já pagou o imposto na saída, a empresa, vou dar o exemplo do cigarro, que tem substituição tributária, a empresa já pagou e o próprio comerciante, mal informado ou pouco informado, ele paga novamente o imposto que ele cadastra com substituição tributária. Não, mas tem situações que não é nem só questão de informação. Tem questões, por exemplo, de ISS, que o cidadão ele tem o recolhimento já aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e vai ser enviado para um outro estado. Só que o outro estado considera que o direito do recolhimento é lá. E ele não tem como fazer a transação sem fazer o recolhimento 2 vezes, ocorrendo uma bitributação. Tem outros casos também, e aí já afetando diretamente o micro e pequeno empresário, que ele paga por alíquotas menores e fala assim, olha, estou sendo beneficiado, porque eu pago por alíquotas menores, porque estou enquadrado no Simples. Daí a empresa tem uma política, a empresa grande, ela tem uma política de não comprar de um fornecedor que é simples, justamente porque como ele está enquadrado em alíquotas menores, o crédito tributário dela é menor e ela não sabe como fazer essa operação, ou ela tem dificuldade dessa discriminação pelo próprio sistema dela. Então, em vez de melhorar para ele perde a oportunidade de fornecer para aquele cliente. Então, quer dizer, tudo isso tem muita relação com a nossa complexidade tributária. A questão tributária ela tem que ser repensada, a reforma tributária tem que ocorrer, inclusive havia um pacote nós falávamos pacote de maldades, né? Que era do antigo presidente que estava para ser aprovado, não conseguiram aprovar, e que felizmente até o momento não foi aprovado e agora parece que não está se discutindo mais a aprovação dele. Fernando, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Estamos falando com o Dr. Fernando de Almeida Santos, professor da PUC, em breve do FIPEM, e nós vamos deixar essa caixa de Pandora para abrir no próximo bloco. Não saia daí, o Invista volta já já. Todos já sabem que a Nunes Imóveis é sem dúvida a melhor opção na locação, compra ou venda de imóveis em Osasco. Uma posição conquistada com muito trabalho e algumas inovações. Uma delas foi a criação do aluguel garantido na década de 70, um marco na história das imobiliárias que até hoje traz tranquilidade e segurança para quem coloca seu imóvel para alugar. Além disso, você tem à sua disposição uma super infraestrutura, atendimento exclusivo, um sistema leve e trás de corretores experientes, profissionais que revolucionaram o setor imobiliário em nossa região. Faça como Paulo Berti. Fale com a Nunes Imóveis e fique tranquilo. Nunes Imóveis, a pioneira no aluguel garantido. Estamos de volta com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, falando hoje com o Dr. Fernando de Almeida Santos, que é o editor responsável pela revista científica Hermes também, que é da FIPEM, professor da PUC, bom, tem um monte de qualificações e uma delas é ser escritor também, né, Fernando? E o Fernando veio aqui hoje no Invista, a nosso convite, aliás, mandar um abraço lá para a Alessandra, lá do FIPEM, lá do Ângulo, o Jaca, o Pita, nossos amigos, que propiciaram aí esse encontro do Fernando de Almeida Santos, o Windsor Spencer Veiga, que é do livro Contabilidade com ênfase em micro, pequenas e médias empresas. É muito apropriado para você, telespectador do Invista, que é um programa de empreendedorismo, e eu vou pedir para o Fernando dar uma passada geral. O que está tratando esse livro, Fernando? Bom,
Como falamos, tanto eu quanto o professor Winter, nós há 17 anos, eu há 17 anos, ele há mais tempo, damos aula e nós tínhamos uma necessidade de um livro que tivesse exemplos para micro e pequenos empresários. E com essa legislação toda, mais ainda, que explicasse a questão tributária, que atendesse não só aos alunos, mas que atendesse também ao empresário de uma maneira didática, de uma maneira clara, ensinasse o que são os procedimentos contábeis e para que a contabilidade pode ser útil para tomar decisão. Porque o contador ele não pode ser visto como alguém que só cumpre papel burocrático. Muito pelo contrário, ele pode ser um parceiro que pode fazer o pequeno empresário ou qualquer empresário aumentar a sua lucratividade, aumentar os seus rendimentos, diminuir a carga tributária por meio de um planejamento tributário. E o livro ele se propõe a contribuir nesse sentido e facilitar essa adequação legal. Inclusive aqui folheando, ele dá alguns exemplos até de como fazer aí os balanços, essas obrigações que são os impostos aí para as pequenas e médias empresas, não? Ele faz isso, ele tem também um capítulo que é interessante, que ele fala sobre como abrir uma empresa. Ele, nesse capítulo de como abrir uma empresa, ele explica não só do ponto de vista legal da abertura, mas também para evitar outros problemas de não ter verificado se o imóvel estava legalizado, enfim, de um conjunto de coisas. Ele dá um passo a passo, aí um caminho de abertura para a empresa. Tem um outro capítulo que fala sobre as características pessoais do empreendedor. A questão dele ser uma pessoa que gosta de tomar decisão, enfim. Porque às vezes eu vou abrir uma empresa, eu falo assim, eu quero, será que eu quero mesmo? Será que eu tenho esse perfil? E hoje, para o Brasil, é necessário ter pessoas com esse perfil. Até porque o emprego formal, a carteira de trabalho tende a diminuir muito e as formas de trabalho alternativa e de empreendedorismo elas tendem a ter um crescimento muito grande. Você tem aqui, Fernando, um dos assuntos tratados é o EI, o empreendedor individual, que no nosso entendimento foi uma grande contribuição de algumas pessoas, e aí eu diria até que nesse meio alguns iluminados, né, que viram aí uma massa muito grande de pessoas na informalidade e dá oportunidade para essas pessoas terem aí a sua empresa de uma forma muito simples, não? De uma forma simples, de uma forma adequada, onde você pode, pelo próprio site, você recebe orientações e vê como é que abre a sua empresa individual. Você pode ser um empresário individual. Não esquecendo que antes é importante verificar, porque cada cidade, como envolve principalmente ISS, cada cidade tem um critério. Então eu consigo fazer uma abertura de uma empresa pelo site sem grandes dificuldades. Porém, eu tenho que também verificar se não tem nenhum impedimento na minha cidade. Então são 2 procedimentos em paralelo que eu tenho que fazer. E é muito bom, porque com uma baixa carga tributária eu consigo legalizar a minha empresa. Agora o brasileiro ele anda tão desconfiado, que eu tenho conversado com algumas coisas sobre a questão do empreendedor individual, fala assim, não, a carga tributária é pequena, é fácil. Ele fala assim, mas eles vão ficar com meus dados. Mas eles vão, quer dizer, para ver o grau de desconfiança. Então, na verdade, eles têm que perder o medo, sair da informalidade, ir lá e regularizar o negócio deles. Essa é uma grande oportunidade que o governo federal está dando nesse sentido. Inclusive para as pessoas que aderirem, né, ao empreendedor individual, tem a possibilidade aí até de ter o seu atendimento da saúde pública, a sua aposentadoria. Sim. Ele tem aí uma possibilidade, ele tem aí um CNPJ. E se a pessoa já trabalhar numa empresa e quiser ter uma renda complementar, ela pode, de forma legal, emitir nota fiscal, sendo empreendedor individual, com uma carga tributária baixa, sem problema nenhum. Quer dizer, também é uma opção para quem já trabalha. Tem aquele cidadão, ele trabalha, porém no final de semana ele faz uma atividade extra, tudo mais, ele regulariza. Inclusive profissionais domésticos,
Às vezes a pessoa... Faz aquele bolo em casa e pode... Não, mesmo a pessoa é diarista, ela trabalha em várias casas. Sim, ela pode, sim. ela pode emitir nota fiscal e pagar, fazer o recolhimento, se enquadrar até a aposentadoria com um valor pequeno. Ela pode também por meio do empreendedor individual. Muito bem. Estamos falando com o Dr. Fernando de Almeida Santos, professor, doutor, autor, em conjunto com o Windsor Spencer Veiga, do livro Contabilidade com ênfase em micro, pequenas e médias empresas. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Fica aí já o convite para próximos programas. Fernando, quero agradecer aos amigos que nos assistem, agradecer lá a FIPEM, que propiciou esse encontro, a Alessandra Kozek, grande amiga que nos auxilia muito. Enfim, agradecer e deixar aí os instantes finais para as suas... mas antes disso, eu tinha prometido no bloco anterior que as pessoas que entrarem em contato no contato@tvosasco.com.br, você está vendo aí no seu vídeo, as primeiras... Eu posso fazer um desafio aqui? Pelo menos as primeiras 5 pessoas que mandarem e-mail, nós mandarmos de presente esse livro. Você empresário, você aluno de faculdade que está cursando, é muito interessante. Podemos fazer esse presente para o nosso... Claro que sim. Inclusive, só em breve será lançado também o e-book do livro. E com prazer eu deixo aí 5 livros para o ouvinte e estamos à disposição, inclusive, para contatos e atividades. E queria parabenizar o programa, parabenizar esse espaço, e acho que as pessoas que têm interesse em ter seu negócio próprio, antes de decidir, antes de iniciar, é importante assistir esse programa, é importante fazer um planejamento, é importante ver essas dicas, porque mesmo que a decisão já esteja tomada em abrir algo, se você tiver algumas informações antes, você pode fazer algo muito mais bem planejado. Com certeza. Muito obrigado, Dr. Fernando de Almeida Santos. Obrigado, como sempre fazemos, agradecemos em primeiro lugar a Deus que permite a nossa estada aqui. E em especial, caro telespectador, a você que nos assiste de diversos pontos da cidade de Osasco, de São Paulo e do país. Um grande abraço e Invista vai ficando por aqui. Continue na nossa programação da TV Osasco.